Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo de número 1, O Tempo. A passagem do Evangelho, quem diz é Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E Emmanuel inicia. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. O texto O Tempo traz uma reflexão profunda sobre o valor do tempo na vida humana, abordando-o sob a ótica espiritual, especialmente dentro da doutrina espírita. Ele inicia com uma citação do apóstolo Paulo, que nos lembra que aqueles que respeitam e consideram o tempo o fazem em nome do Senhor. Isso já nos remete a uma visão mais elevada da vida, onde o tempo não é apenas um recurso material, mas um elemento essencial para o crescimento espiritual. Muitas vezes, as pessoas não percebem o verdadeiro significado do tempo, tratando-o como algo garantido, sem refletir sobre sua importância na jornada evolutiva. O texto destaca que há aqueles que abusam dessa dádiva, acreditando que os benefícios que recebem são devidos, sem reconhecer que tudo o que possuem é uma concessão divina. Essa ilusão de posse e merecimento automático impede a consciência de enxergar que cada momento é uma oportunidade de aprendizado e de progresso. A vida na Terra oferece inúmeras circunstâncias ajustadas para a evolução espiritual. No entanto, a maioria das pessoas não se dá conta dessa harmonia divina que trabalha silenciosamente em seu favor. Embora todos tenham direito ao tempo, de que adianta tê-lo se ele for desperdiçado em ações sem propósito, sem equilíbrio, sem saúde ou sem trabalho edificante? Essa é uma questão essencial levantada pelo texto, pois muitas vezes nos preocupamos em ter tempo, mas não refletimos sobre como estamos realmente utilizando essa dádiva. A ideia de matar o tempo é um reflexo da inconsciência espiritual. Quando alguém busca apenas preencher os dias com distrações vazias, sem direcionamento para o crescimento moral, está desperdiçando uma oportunidade sagrada. O texto
menciona que nos recantos mais obscuros do mundo há aqueles que destroem suas próprias possibilidades, ignorando que cada dia vivido com paz, harmonia e iluminação é um instrumento valioso para cumprir as leis divinas. Isso nos faz pensar sobre como estamos usando o tempo que nos é dado. Estamos evoluindo ou apenas passando os dias de maneira automática? No mundo materialista, existe a visão de que tempo é dinheiro, uma mentalidade que se preocupa apenas com ganhos financeiros e realizações superficiais. No entanto, o espírito imortal não se prende a essas conquistas momentâneas, pois a vida continua além da existência terrena. Aqueles que vivem apenas para acumular bens ou status acabam retornando ao plano espiritual sem a verdadeira riqueza da experiência evolutiva. Assim, entram no ciclo de reencarnações, repetindo as mesmas lições, porque não aproveitaram o tempo para aprender de forma consciente. O texto sugere que, por essa razão, as pessoas constroem e destroem, aprendem de maneira superficial e precisam recomeçar, pois não consolidam verdadeiramente o conhecimento espiritual. Essa reflexão se aplica a praticamente todos os setores da vida humana. O mau uso do tempo gera complicações e dificuldades que poderiam ser evitadas se houvesse mais responsabilidade e compreensão sobre o propósito da existência. O texto encerra com um ensinamento fundamental. Desde os tempos antigos, o apóstolo Paulo já afirmava que o tempo deve ser do Senhor. Isso significa que devemos encarar cada dia como uma oportunidade sagrada para servir, crescer espiritualmente e contribuir para o bem coletivo. O tempo não nos pertence, ele é uma ferramenta que nos é concedida temporariamente para que possamos nos transformar e evoluir. Dentro da visão espírita, o tempo é um dos recursos mais preciosos na jornada do espírito imortal. Cada encarnação é planejada com oportunidades específicas para o desenvolvimento moral e intelectual. Quando alguém desperdiça esse tempo com futilidades ou atitudes destrutivas, está adiando seu próprio progresso. A espiritualidade maior trabalha incessantemente para auxiliar os encarnados a perceberem essa verdade, mas cabe a cada um escolher como utilizar seu tempo. O ideal, portanto, é vivê-lo com consciência, amor e dedicação ao bem, pois essa é a única forma de realmente aproveitar essa dádiva divina. Assim, a mensagem do texto nos convida a uma autorreflexão. Estamos usando o nosso tempo para crescer espiritualmente, praticar o bem e cumprir nossa missão na Terra? Ou estamos apenas deixando os dias passarem sem propósito? A resposta a essa pergunta define o ritmo de nossa evolução e a qualidade da nossa caminhada espiritual. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ative o sininho para você saber quando postaremos novas mensagens.